De volta com vocês, aqui para a nossa segunda parte da nossa aula de hoje. Pessoal, vinha eu falando sobre a questão da ordem de serviço. Entendemos o que o suporte de TI ou até mesmo o técnico em informática faz dentro de uma empresa. A gente saiu dirigindo quais seriam as principais funções e a gente percebeu que se, por acaso, a empresa for totalmente sua, você está iniciando, praticamente tudo aquilo é você que vai acabar fazendo. Então, para início, a gente acaba fazendo meio que tudo, mas não esqueçam, ordem de serviço, essa parte documental, vocês necessitam. Até mesmo para saber se vocês estão tendo lucro, se o que você está cobrando, se é o valor que deveria ser mesmo, o valor que está te dando, lhe trazendo algum lucro, não lhe trazendo prejuízo. Se diante dos vários serviços que você está atendendo, a gente consegue até perceber aquele tipo de serviço que é mais rebuscado, aquele tipo de serviço que aparece com maior frequência, para que a gente esteja preparado para enfrentar esse tipo de serviço. A gente vai perceber que em meio aos vários serviços tem aqueles que quase nunca aparecem, aparece uma vez ali só, digamos, uma vez por ano. E aí, esse tipo de caso aí, a gente tomar as seguintes decisões de deixar menos essas peças que vão atender esse tipo de serviço, deixar menos em estoque, diminuir o meu estoque, porque um estoque cheio, pode ser algo como um prejuízo, ferramenta, lucro ali que não está aumentando, ou seja, é um dinheiro que está parado. Então, tudo isso tem que ser pensado. E até mesmo, diante das ordens de serviço, diante de toda essa documentação, a gente definir quais seriam as principais regras, quais seriam os pontos que a gente vai atacar ali para melhorar o nosso serviço, nosso atendimento ao cliente. Se você perceber que a maior parte dos seus clientes que está a buscar você, eles fazem algo como manutenção preventiva, então você deve anunciar isso com maior frequência. Você deve fazer uma publicidade em cima disso para tentar angariar mais clientes nesse nível aí. Se você perceber que em meio ao atendimento a algum tipo de serviço, algum outro, o valor que está sendo cobrado, ele está muito diferente de outros valores dos seus concorrentes, a gente tem que entender o porquê que é isso, seria que eu estou levando prejuízo ou o meu concorrente que ele está cobrando um preço excessivo. Então, tudo isso a gente tem que definir. Porque até isso, falando de concorrente, até isso vai fazer a sua empresa sobreviver ali no mercado. O valor que você cobra ali pelo seu serviço, não somente a qualidade, o tipo de serviço, mas o valor que você cobra ali pelo seu serviço, isso vai fazer com que o seu cliente torne um cliente ali fiel à tua empresa, que ele retorne outras vezes. E assim você acaba conseguindo enfrentar essa concorrência. Vamos voltar aqui para o nosso slide, nosso assunto. E aí, como falado para vocês, eu vinha falando sobre as ordens de serviço e a sua importância. O conceito de ordem de serviço costuma ser descrito como um documento que formaliza o serviço prestado pela assistência técnica a um cliente, também indicando materiais e mão de obra que serão utilizados e na prática ela é muito mais abrangente, ou seja, tem muito mais do que isso. Mas, por fim, ela tem ali descrito justamente essa questão de materiais que você vai usar. Utilizamos ferro de solda, utilizamos pasta térmica, utilizamos aspirador. Então, a gente coloca tudo isso que foi usado ali de alguma forma. Até mesmo o aspirador, energia elétrica, você está gastando energia elétrica, tudo isso faz parte do seu serviço. A mão de obra, um técnico ou dois técnicos ficaram ali diante daquele produto. Mas eles estavam sem fazer nada ali, sem outro serviço, e aí os dois trabalharam ali, não importa. 2 pessoas trabalharam naquela ordem de serviço, naquele produto. Isso tem que estar descrito ali. E aí todo o serviço que foi feito ali, todo o serviço prestado. Então, quando alguém chega para você e diz algo como limpeza preventiva, a limpeza do teu computador, do teu gabinete, está cheio de poeira. O que passa pela cabeça de um cliente você vai simplesmente abrir ali aquela caixinha, o gabinete, vai colocar ali dentro o cano do aspirador de pó e puxar tudo. Só isso que ele pensa. E a gente sabe
hoje em dia que nós estamos aqui no mundo da informática, a gente sabe que não é bem assim, que a gente tem que fazer toda a questão do isolamento elétrico, você tem que pegar aquele equipamento, a memória RAM, processador, tudo isso que você vai mexer, você tem que colocar a sua luva antiestática, para que não haja queima. Você tem que, ao segurar isso, ao fazer essa limpeza, você poderá necessitar algumas peças fazer uma lavagem, utilizando o álcool isopropílico, que é um álcool diferente desse álcool que normalmente a gente utiliza em nossa casa, até mesmo para higienizar nossas mãos. Ele é bem diferente, por quê? Porque ele tem menos água, como tem menos água dentro dele. A porcentagem de água dentro dele, aquele álcool, é de 0,03, para vocês terem uma ideia. Ou seja, ele é menos, tem menos umidade, por esse motivo, acaba podendo ser utilizado em sistemas elétricos, tá? Porque não causa a ferrugem, não atinge da mesma forma que o álcool comum atingiria. Então, tudo isso tem que estar descrito ali. Tudo isso tem que estar ali dito, passo a passo, dentro dessa nossa ordem de serviço. Por muito tempo, as pequenas empresas sofreram para conseguir prestar os seus serviços e manter uma organização financeira, contábil e de operações mínima. Na prática, isso significa que muita coisa era feita de forma amadora, sem muito controle, assim gerando falhas graves no momento de determinar custos e prazos. Essa realidade tem melhorado à medida que a tecnologia começa a fazer parte do nosso dia a dia, dos pequenos empresários. Ela dá o tom de uma gestão mais profissional, focada no crescimento e no aumento de lucratividade, mas ao mesmo tempo torna a determinação dos custos algo muito mais próximo da realidade. Está dizendo aqui, quando fala, o nós, empresários, pode parecer algo distante a nós. A nós, você aí que está criando a sua pequena empresa, você que está aí pensando em abrir uma oficina de notebook, algo simples como esse. Eu não sou esse empresário, bem aí, eu vou ter um sistema para isso. Mesmo que você não tenha um sistema, você gerenciar tudo utilizando alguma tecnologia, nem que seja planilha do Excel, é necessário. Porque é através disso que você mantém o controle. Na real, tudo isso se define da seguinte forma: você tem que conseguir entender o que você está gastando na manutenção, na sua empresa, quais são seus gastos, energia elétrica, água, se você está alugando o espaço, tudo isso tem que ser pensado. Todos estes gastos têm que entrar no fluxo do caixa. Para perceber no final, se o que você ganhou ali, está ganhando mensalmente, se isso cobre essas despesas. Então, a gente perceber isso, a única forma de perceber isso é através de um controle de caixa. E o controle de caixa necessita justamente dessa prática aqui, da ordem de serviço. Imagine só você não está controlando algo como de tempo a tempo, a gente trabalha com a questão dessa limpeza da nossa placa de vídeo. Vamos pensar só na limpeza da nossa placa de vídeo, nossa placa-mãe. E a gente utiliza muito álcool isopropílico, a gente utiliza muito pasta térmica. É uma coisinha baratinha, pasta térmica, um vidrinho deve estar custando tipo coisa de R$5 no máximo, R$3 a R$5. E o álcool isopropílico, um vidrinho com coisa de 100 miligramas, ele deverá estar custando no máximo, R$8, R$10, assim, estourado, no máximo isso aí. Mas quando a gente começa a pensar que você está fazendo essa manutenção de tempo a tempo, e esse álcool, essa pasta, só esses dois itens, eles vão acabando, até isso você tem que demarcar ali no gasto, na sua ordem de serviço, no seu checklist. Porque se você coloca que você gastou esses itens, a gente tem que ser muito, que nem aquele pai do Chris, né, o Julius, que você gastou 30 centavos de pasta térmica. É desse jeito mesmo que você tem que definir. Lá na ordem de serviço você tem que sair definindo. Gastei a pasta térmica, então eu vou aumentar o custo aqui desse meu serviço em tanto. Gastei com álcool, vai aumentar tanto. Gastei energia elétrica fazendo uso do aspirador de pó, vou aumentar tanto. Seja uma fração de centavos, mas isso tudo deverá entrar na conta geral. Tudo isso deve ser definido. Até mesmo se você fica
ao fazer a manutenção, você utilizou ferro de solda, solda e eletricidade. Você fez isso numa área com esse ferro de solda que você precisou de um exaustor, energia elétrica. Então, tudo isso tem que ser definido, gente. Tem que ser bem definido os gastos de cada item para que a gente não leve prejuízo. Uma empresa que ela não planeja tudo que é gasto para perceber quanto que ela necessita para ganhar, para ela sobreviver, ela está fadada ao fracasso. Então, o mínimo que você faz pela sua empresa é, em sua ordem de serviço, você ter esse checklist para manter ali o mais próximo da realidade financeira da sua empresa. Todo administrador precisa diariamente emitir ordens de serviço. É o que acontece sempre que ele solicita a algum dos colaboradores a realização de determinada tarefa. É por meio da ordem de serviço que o gestor ou o gerente formaliza tarefas. Essas podem ser algo a ser feito dentro da empresa, uma prestação de serviço ou uma comunicação interna a respeito de uma atividade. Isso aqui numa visão maior, numa empresa maior. Em uma empresa maior, a gente sabe que existe simplesmente o gerente ali. Ele não vai fazer manutenção de computador, ele não vai fazer nada disso, mas ele tem que estar em cima disso, criando essa gerência. Vamos pensar que você faz parte de um setor de tecnologia. O setor de tecnologia de uma empresa, ele tem que criar ordem de serviços? Com certeza. Essas ordens de serviço, elas vão explicar o gasto com aqueles funcionários. Ela vai mostrar a necessidade daquele setor existir. E ela vai mostrar também que quando aquele setor pedir compra de material, queremos tal material para reposição de estoque, tem que demonstrar que esse estoque realmente foi utilizado. Imagine uma empresa, que nessa empresa, nesse setor de TI, você tem ali algo como em estoque 20 teclados e 30 mouse. Você está como gerente, gestor. Passou um mês, passa-se um mês, e aí vem um pedido para compra de mais teclado e de mais mouse. E a sua empresa, ela é pequena, a sua empresa tem tipo 30 computadores. Espera aí, você está dizendo que 30 mouses, nós tínhamos 30 mouses ali em estoque, e temos 30 computadores, você substituiu todos os 30 mouses que tinha ali, foi isso que aconteceu, porque você está pedindo para me comprar mais mouse, gastamos 30 mouse. De uma vez só, 30 mouse sumiram, porque eu, gerente, estou vendo que tinha isso em estoque. Então eu vou acabar reclamando, dizendo que você fez um mau uso do meu estoque. E se você tivesse nas ordens de serviço demonstrando que de tempo a tempo os mouses foram substituídos, em cada ordem de serviço mostrou lá, houve uma falha em tal computador no seu mouse, por esse motivo foi substituído o mouse. Se em cada ordem de serviço tiver uma comprovação que houve essa troca realmente, houve toda a troca desse material, assim você, líder ou também suporte de TI ali naquela empresa, vai poder dizer para onde foram cada um dos mouses, como foi gasto aquilo. Então você vai conseguir se proteger. Gente, a ordem de serviço, ela é um documento que para nós, você sendo o dono da empresa, você sendo o dono ali da sua oficina, ela vai ajudar você a manter o controle sobre os seus gastos e assim você tendo lucros. Mas quando você trabalha em uma empresa, quando você está a trabalhar numa empresa, você preencher uma ordem de serviço, você gerir, ir lá e construir essa ordem de serviço e demonstrar tudo que foi feito, é uma segurança para você. Porque é nela que vai demonstrar como você está ajudando a empresa, o que você está fazendo, qual o trabalho que você fez, como você gastou, o tempo que a empresa está pagando para você estar ali. Você demonstrou. Quando chegar perguntas do tipo, cadê o estoque? Ah, o estoque de mouse, o estoque de pasta térmica. Onde foi esse estoque? A gente comprou no início do ano. E aí você vai poder demonstrar através da ordem de serviço ou o sistema de ordem de serviço como aquilo foi gasto. A solda, os ferros de solda aqui, a gente utilizou tanto de solda. Precisamos comprar mais filamentos de solda. Então você vai demonstrar que houve vários serviços desse modo. Então tudo isso tem que estar definido ali dentro da ordem de serviço. Além disso, a ordem de serviço também é importante para organizar tanto a quantidade, como eu venho falando, quantidade, como a qualidade
dos materiais, bem como a mão de obra necessária para a execução de cada serviço. Vamos analisar essa frase, gente. Quantidade. No meu exemplo do mouse, a gente percebeu o seguinte: eu tinha uma quantidade exata de mouse, mas por não ter sido colocado isso na ordem de serviço dentro do meu sistema, foi simplesmente a substituição. O dono da empresa, o gerente, percebeu que 30 mouses sumiu. Então, eu não tinha ali o controle, por não estar utilizando a ordem de serviço, eu não tinha um controle da quantidade. Outro ponto que esse meu exemplo dá, qualidade. Gente, eu falei que essa empresa ela tem 30 computadores. E de uma hora para outra, a gente, mesmo que seja aos poucos, a gente foi substituindo. Fomos substituindo os mouses dessa empresa. Então, se tinha 30 computadores e eu substituí 30 mouses, isso quer me dizer que 30 mouses foram quebrados, 30 mouses se perderam. E aí é a questão sobre a qualidade. Quer dizer, então, que na compra desse produto, já demonstra que o mouse que tinha lá em estoque não era de boa qualidade. Isso já me dá o aviso que vai renovar o estoque, não compre mais daquela marca. Tome cuidado com isso. E a gente foge de tal marca. E, por fim, a questão da mão de obra. Mão de obra, gente. Questão da mão de obra. Digamos que você seja o chefe daquele setor. E nesse setor você perceba que você tem 15 funcionários. 15 funcionários. Sua função é gerir essa equipe de 15 funcionários. Você sabe o que cada um deles estão fazendo? Você sabe se é realmente necessário ter 15 funcionários? E se da alta administração chegar o seguinte pedido para você, olha, pedido não, vamos dizer ordem. Chega para você a seguinte ordem: a nossa empresa ela está passando por certas dificuldades e por isso estamos diminuindo a quantidade de pessoas na nossa empresa. Por esse motivo, o seu setor que tem 15 suporte de TI deverá mandar 3 embora. Você vai ficar só com 12. Como é que você pode dizer que isso pode acontecer? Como é que você pode definir que realmente a quantidade de mão de obra ali, se eu mandar 3 embora, a gente consegue continuar fazendo o serviço? Ordem de serviço, o controle de ordem de serviço vai mostrar as horas gastas dos meus funcionários e mostrar se realmente ela consegue continuar dando o mesmo serviço que vinha com 12 ao invés de 15. Outro ponto, quais são as pessoas que você vai mandar embora? Como é que você sabe definir se é pelo olho? Não, eu conheço, aquele cara ele é bom. Ah, aquele outro ali não serve, ele é meio preguiçoso, então eu vou mandar ele embora. Você vai definir isso pela ordem de serviço. Se você tem em suas ordens de serviço a execução de vários produtos que até retornaram e você perceber que ordens de serviço foram atendidas por tal funcionário e acaba sempre retornando, você sabe que o problema ali está sendo com aquele funcionário. Então, ele é um grande candidato para sair da empresa. Então, até esse tipo de decisão, a ordem de serviço vai estar ali acompanhando. Então, é de grande importância esse preenchimento. Ah, mas espera aí, Rildo, todo mundo está preenchendo e aí foi definido que eu era esse funcionário aí que devia sair. E a definição foi que eu tinha menos ordem de serviço do que os outros. Mas qual era o problema? Você não preenchia as ordens de serviço. Né? Eu prefiro muito mais mostrar com ação. Eu vou lá e faço a correção do material. O tal setor me chama, aí eu vou lá, atendo o setor e acabou. Não, tudo deverá ser levado à alta direção. Todo e qualquer serviço que você faça em uma empresa deve ser levado à alta direção. Por quê? Como eles podem definir a sua importância ali, se eles não sabem o que você realmente está fazendo, tudo aquilo que você está fazendo. Então, se você está praticando, fazendo ali seu serviço, você tem que escrever isso, tem que mostrar. E a ordem de serviço é esse documento que vai lhe salvar, vai lhe trazer isso. Com o passar do tempo, as tarefas vão naturalmente aumentando e se acumulando. Isso torna praticamente impossível manter esse processo apenas com a comunicação verbal e memorização. E essa evolução que faz surgir,
a necessidade de registrar sistematicamente ordens dadas. Portanto, esse documento serve como uma autorização de início de serviços demandados, além de ser relevante suporte de informações sobre a lista de alfazeres a serem desenvolvidas. Eu vou dar um exemplo para vocês da importância da ordem de serviço aqui agora para vocês. Se todo serviço, quando chega um serviço para você fazer, você pede um prazo, olha, volta daqui uma semana, volta daqui um mês, você acaba definindo tempos, como é que você vai manter o controle de entrega, esse cronograma de entrega, se não tiver um sistema para te ajudar? Se não tiver algo como um sistema que tenha ali um cronograma que mostre todas as ordens de serviço. Olha um exemplo bem prático para vocês. Vocês já foram a uma oficina de TVs, uma oficina que faz reparos em TVs? Vocês já devem ter ido na vida de vocês, se não foram, já passaram na frente, e já viram a quantidade de TV que tem lá, de tudo que é modelo. Normalmente fica aquele monte lá, e você até passa assim e olha assim, se imagina, será que ele está consertando aquele monte de televisão tudo ao mesmo tempo? Ou seja, ali a gente já percebe o seguinte, se ao ver uma pequena oficina, e nessa oficina tem algo como 20 TVs, 30 TVs ali, sendo feita a manutenção naquele momento, como é que ele mantém um controle de quem chegou primeiro, quando vai ser entregue, qual vai ser o custo de cada um? Às vezes ele corrige uma televisão, um produto, vai lá, faz o conserto, está lá, bota em cima lá, consertado, e aí quando o cliente é a data para o cliente vir, o cliente não vem. Passa um bom tempo, tipo, você deu para que ele vinha uma semana e ele vem só 2 meses depois. Até esqueceu, eu tinha esquecido de ir buscar essa TV. Quando chega lá, se não tiver uma ordem de serviço, pergunte se esse técnico vai lembrar qual foi o valor o que ele fez. Com tanto serviço que ele faz, ele não vai ter isso em mente. Resultado, ele vai chutar um valor ali, ele vai até perguntar assim, sim, quanto foi mesmo que eu te cobrei? Aí a pessoa vai dizer, você me cobrou tanto. E aí fecha bem ali o negócio. Isso não é seguro. Isso não é interessante uma empresa funcionar desse jeito, você fazendo reparo ali e cobrando ali. Até mesmo a gente vê esse tipo de coisa em pequenas oficinas, como no caso, uma oficina de bicicleta, onde faz reparo de furos de pneu ali, remendo de pneu. Se a pessoa não mantém um controle ali sobre o seu estoque, ele vai ter prejuízo, ele vai ser enganado. E aí, resultado, aquela empresa não vai para frente, ela fecha. Então, toda empresa, toda e qualquer negócio, ele tem que manter o controle. E aí é justamente o que a ordem de serviço faz quando esse monte de serviço, essa quantidade enorme de serviços, elas começam a se acumular. E acumulam, gente. Por mais que você diga assim, não, eu vou manter um cronograma e cada cliente meu eu vou dar um prazo e esse cliente vai vir buscar. E se o cliente não buscar o produto? Deixou o computador, diz que vem amanhã, e aí esse amanhã passa semana, passa mês. E aí? Você vai ter que deixar ele lá paradinho. E quando o cliente chegar para buscar o tal produto, aí que você vai lá na ordem de serviço e veja quanto foi cobrado. Quanto que seria ali o conserto, a correção para aquele produto. Mas se você não tem isso em ordem de serviço, você não vai saber nem quanto mais deverá ser cobrado. A ordem de serviço pode ser utilizada por empresas de qualquer área, e não apenas aquelas que fazem algum tipo de assistência técnica. Uma empresa de reformas, por exemplo, pode basear o seu trabalho na ordem de serviço entregue ao dono do imóvel antes do início do trabalho. Da mesma forma, um desenvolvedor web pode criar um documento que deixa claro quais tipos de recursos, prazo e custos que o seu trabalho terá. Entender que atualmente esse controle pode ser utilizado de forma a se manter uma organização do trabalho é fundamental para o aumento da eficiência da pequena empresa. Então vamos apontar aqui para o exemplo do desenvolvedor web. Como é que uma pessoa chega para você e fala, eu quero que você produza um site. E aí você simplesmente diz, o site vai custar tanto, vou lhe cobrar R$3.000 pelo seu site. E pronto, e fecha e acabou. Você tem que definir tudo que vai estar ali. Você tem que definir todos os tipos de recurso.
você tem que dizer o prazo quando você vai entregar aquilo dali, ou as primeiras versões daquele site, para que daí, com esse recurso, com esse prazo, seja gerado os custos. Porque você até mesmo no caso do desenvolvedor, você não desenvolvendo sozinho, você está com uma equipe ali naquele momento, construindo aquele produto, até mesmo isso você deverá manter em mente, você deverá ter em mente a questão de todos os custos que vão ser gastos ali, tudo aquilo que você vai poder cobrar vai estar ligado a essa questão do prazo. Se a tua equipe vai trabalhar em cima daquele projeto 2 semanas, 1 mês, quanto mais tempo ficar aquela equipe, o desenvolvedor, produzindo ali em cima daquele trabalho, então será maior o seu gasto com aquele empregado, com aquele colaborador. E por esse motivo, o produto final terá um custo maior. Então até isso você tem que pensar. Ah, o meu software aqui, meu site vai levar 6 meses. É um preço e é aumentado pela questão do prazo. Vai levar 1 ano. É outro valor. Por quê? Porque você tem mais 6 meses aí de pagamento de salário desses funcionários que vão trabalhar. Então, tudo isso tem que ser pensado. E até a motivação. Ah, então eu vou exigir dessa minha equipe que ao invés de ficar 1 ano, eles fiquem 6 meses só para produzir tal equipamento, tal produto. E é isso, esse cronograma tem que ser pensado. É possível, com aquela equipe daquele tamanho, o nosso exemplo agora há pouco, dos 15 funcionários que vão se tornar 12, é possível fazer o mesmo serviço que 15 fazia com 12? Você só pode responder isso se você tiver um controle sobre esse trabalho de cada um dos seus funcionários. Você saber como a hora desse funcionário está sendo utilizada ali. Se você está compensando isso. Então, tudo isso tem que ser descrito ali na ordem de serviço. E a ordem de serviço existe para isso, gente. E o que deve ter em uma ordem de serviço? O documento em tela poderá conter várias informações, um documento com uma ordem de serviço, o que vai depender somente da atividade exercida pela empresa. Então, a ordem de serviço, ela nada mais é do que a espera de um checklist de ações que aquela empresa terá, que aquele trabalhador fará, e então isso estará extremamente ligado ao nicho de trabalho que aquela empresa estará a fazer. Os elementos essenciais de uma ordem de serviço, contudo, são os dados do cliente. Isso aqui, base, todo mundo vai ter, não importa o tipo de serviço. A gente precisa do dado do cliente. O número do processamento, para a gente reconhecer qual seria aquela ordem de serviço. Se for um sistema, automaticamente a gente sabe que a gente vai incrementando ali o número dessa ordem de serviço, seria o nosso identificador. A data em que foi emitida e a assinatura da pessoa que emitiu. A gente tem que ter o reconhecimento de quem foi que produziu o checklist, quem foi que decidiu que o custo por aquela operação valeria tanto, ou seja, quanto seria o orçamento, o valor daquele orçamento, quanto que aquele serviço valeu no final. Então, tudo isso tem que ser definido ali, por isso, a pessoa que fez isso, ela deverá emitir ali sua assinatura. Que deve ser preenchida anteriormente a realização do serviço, ou seja, toda a ordem de serviço, antes de fazer. Eu preencho tudo, mostro para o meu cliente. Vamos pensar no caso de uma mecânica, é mais prático. Eu chego para o meu cliente e digo, olha, a gente tem que trocar os 4 pneus do seu carro. Então eu chego para o cliente e falo isso. Ou eu devo trocar os 4 pneus e depois eu chego para ele e falo, olha, o problema estava nos pneus. Eu troquei os 4 pneus e agora está 100%. Não, não é assim não. E se o cliente falar assim, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar 4 pneus, eu não tenho esse dinheiro. E agora, o que você faz? Então você tem que chegar antes para o seu cliente e definir o orçamento. E como você vai definir o orçamento? Através daquilo tudo, das especificações, do checklist que vai estar ali descrito. Você vai mostrar o orçamento. Olha aí, a gente precisa trocar os 4 pneus, a gente precisa trocar os amortecedores da frente, precisamos trocar o óleo. Aí você sai mostrando quanto que seria aquilo tudo e mais o valor que é o do mecânico. Aí total deu tanto aqui. Aí se a pessoa aceitar aquele orçamento, ele deverá assinar aquele orçamento mostrando que ele quer que aquilo seja feito, ou seja, aceitando aquele valor, e aí
o produto começa a ser desenvolvido, começa a ser o trabalho começa a ser feito. O número do documento serve exatamente para distinguir uma ordem de serviço das outras, de forma que a empresa seja capaz de sustentar uma organização segura de suas tarefas. Além daqueles dados básicos, a ordem de serviço poderá trazer ainda a descrição dos serviços a serem feitos e a recomendação dos procedimentos e equipamentos a serem utilizados, por exemplo, facilitando e agilizando a execução da tarefa. Além disso, a ordem de serviço deve conter o termo de responsabilidade e a data da emissão da ordem de serviço em questão. Ou seja, esse termo de responsabilidade justamente serve para os dois lados, para você e para o cliente. Para você, demonstrando que você está recebendo aquele produto daquele status e que você se compromete por tal valor a efetivar aquele serviço. Exemplo, eu recebo de um de vocês, meus clientes, recebo de um de vocês um computador que está a funcionar. Esse computador está a funcionar, foi testado ali. A gente testou e aí você me entrega esse produto e diz que quer que eu faça uma limpeza. Eu vou ali, dou uma olhada, ligo na sua frente e digo, olha, essa limpeza eu vou lhe cobrar R$150. Aí você aceita, tudo bem. Faz em quanto tempo? Te entrego daqui 2 dias. Aí eu mostro o checklist da limpeza, o que será feito, troca da pasta, limpeza dos slots das memórias, sai tudo definido lá o checklist. Você, cliente, mesmo que não entenda, dá uma olhada e assina no final. Quando você assina isso e eu assino por baixo, eu estou dizendo que eu aceito, eu me obrigo a entregar um computador agora, seu computador, com aqueles itens padrões que já estão definidos lá com a placa-mãe e tudo mais, corrigido, ele limpinho, do jeito que o serviço diz que vai ser feito, pelo valor de R$150. Pelo outro lado, para você está aceitando aquele valor, que eu farei esse serviço por aquele valor. Na hora da entrega, se eu for lhe entregar e você disser assim, não tenho dinheiro não, ó. E agora? Não tem dinheiro? Então, nesse caso, eu posso requerer a justiça. Você não está querendo pagar por um serviço. Aí sim eu posso requerer. A ordem de serviço assinada por você me protege. E quanto a você, essa ordem de serviço que tem, no caso, a responsabilidade, o termo de responsabilidade ali que eu assinei, define o seguinte, entrega o computador para você, e aí quando você vai receber, tenta ligar o computador não liga. Ficou com a tela escura. Não funciona mais, nem dá sinal de vida. Aí você vem dizer, ei, eu pedi para limpar e o computador não liga mais. Aí eu vou e respondo para você, não, é porque quando eu estava fazendo a limpeza, ele deixou de funcionar, queimou, não funciona mais. Espera aí, o que está lá no termo? O termo era que eu fizesse a limpeza e entregue no status que ele estava no início. Ele não estava funcionando? Então eu vou entregar no final. E aí você vê o grande perigo até para nós é que quando você vai fazer a manutenção de um produto, existe, é claro, o risco de alguma peça sofrer uma avaria. O que impede que durante a limpeza, o reparo do computador, quando eu faça de novo a ligação do tal computador, uma das memórias simplesmente deixe de funcionar, queime. Que uma USB entre em conflito ali e deixe de funcionar. Ela acaba criando ali um curto-circuito e queime. E agora, o que eu faço? Eu sou obrigado, pelo termo de responsabilidade, a entregar para você o computador, pelo menos do jeito que estava no início, ou seja, funcionando. Eu sou obrigado a fazer isso. Então, aí que está esse grande problema. O termo de responsabilidade, você percebe que ele protege muito mais o cliente. Ele nos protege, nós técnicos, mas ele protege muito mais o cliente. Qualquer falha que ocorrer durante o percurso que ele está comigo, eu vou ter que arcar. Eu vou ter que arcar com isso. E aí isso é uma grande problemática. É por isso até mesmo que ninguém, nenhuma oficina, quando eu marco, daqui 2 dias você vem buscar o seu computador e você deixa ali por mais tempo, busca 1 mês depois, isso é péssimo. Porque é 1 mês, mesmo com a máquina parada, mas é 1 mês que poderá acontecer alguma coisa. Imagine que durante esse mês que você não foi buscar
a sua máquina ali, eu sofro um assalto. Entra bandidos e roubam todos os computadores que estavam ali, inclusive o seu. E aí, quando você vier, chega lá, eu queria buscar o meu computador que eu deixei reparo. Aí eu vou responder para você, olha, sofri um assalto e levaram todos os computadores e o seu. O que que técnico, eu que estou fazendo a manutenção, sou obrigado a fazer? Lhe entregar o computador, como eu não vou ter, lhe entregar algo do mesmo nível ou valor. Daí vocês veem o perigo que é até mesmo eu fazer esses reparos desse modo. O termo de responsabilidade que esse cliente tem, que está lá na ordem de serviço, protege ele legalmente desse jeito. Então a gente está vendo aí que, peraí, a ordem de serviço agora não está sendo tão boa para mim. Essa ordem de serviço aí poderá me acarretar desse modo aí, de algo errado. Mas ele me protege se o cliente não quiser pagar pelo serviço. E ele disse que faria o serviço, eu poderia fazer a troca dos 4 pneus do carro. Assinou lá, troquei. Aí chega o cliente e diz, olha, eu não tenho dinheiro não, e agora? Mesmo que eu vou lá e retire os 4 pneus, eu vou cobrar ainda o valor, ali o tempo de oficina. E aí, por lei, esse cliente vai ter que me pagar pelo serviço, pelo tempo que esse carro ficou ali na minha oficina. Então, o termo de responsabilidade, a ordem de serviço, tem a principal função disso, de fazer esse tipo de coisa, de fazer esse tipo de prática. Além desses campos, o termo de responsabilidade, a gente tem também a revisão da ordem de serviço. A revisão da ordem de serviço é um campo destinado para a verificação de todas as alterações que foram realizadas no preenchimento da ordem de serviço, de forma a mantê-la sempre atualizadas. Então, esse pequeno campo, ele é se você necessitar de fazer alguma atualização ali e possivelmente até avisar isso para o cliente. Por exemplo, vamos pensar que você trouxe seu computador para fazer a limpeza, eu estou fazendo a limpeza ali, e aí eu percebo que existem 2 portas USBs que elas estão em conflito, elas estão queimadas. Eu mesmo fazendo a limpeza, eu não vou corrigir isso, eu não vou consertar isso. Mas na ordem de revisão, eu vou lá dizer que existem essas portas que já estão queimadas ali por ferrugem, por algum motivo, para avisar meu cliente. Qual a motivação que você vai fazer isso, Hildo? Você quer dizer que tem essas 2 portas ali que você isolou de graça? É a intenção até mesmo de ganhar a confiança do meu cliente. Eu estou mostrando para ele que aquilo dali, aquelas 2 portas estão em conflito. Você não deve usar nenhum aparelho, nenhum pendrive naquelas 2 portas, por isso elas estão isoladas. E a possível solução para aquilo seria a substituição daquelas 2 portas, ou até mesmo, se o cliente quiser, a colocação de uma placa PCI adicional com várias entradas USBs, se ele necessitar de mais entradas USBs. Então a gente poderia fazer isso. Mas nesse campo de revisão é justamente para colocar esse tipo de informação. Porque, vamos ser sinceros, eu chego com um computador e digo para você fazer a limpeza desse computador. Definimos o valor, eu assino, você assina, o serviço é iniciado. Depois de um computador aberto, como qualquer outro produto, aí a gente percebe algumas falhas, a gente percebe outras coisas, do tipo, eita, olha, tem um cabo aqui que estava quebrado, era necessário fazer uma substituição desse cabo. Se você perceber que esse cabo não vai ter nenhum valor adicional, você pode incluir isso no serviço. Ah, não, é só um cabo SATA. Eu tenho aqui um cabo SATA que eu vou incluir aqui a mais aqui. Eu tenho ele perdido aqui, era de uma outra máquina, eu vou colocar aqui e substituir. Aí vai você lá na revisão da ordem de serviço e coloca: foi encontrado o cabo SATA que ligava a placa-mãe para o HD, que este cabo estava defeituoso e tinha sofrido corrosão. Por esse motivo, para maior segurança e melhoria do nosso computador, eu fiz a substituição do cabo por um cabo novo. Ali foi colocado um cabo novo. Pronto. A pessoa, quando receber, peraí, eu estou vendo aqui que você substituiu também um cabo aqui que estava quebrado. Eu substituí esse cabo e não aumentou nada no valor. Você acha que essa pessoa vai ficar triste? Você consertou algo que nem vocês dois tinham notado no começo, corrigiu aquela falha e não cobrou nada a mais. Ele só vai amar, gente.
Você só está ganhando, fidelizando esse cliente. Então, é algo que você coloca ali no campo adicional. Da mesma forma que se você perceber, o HD, eu percebi que o HD está rangendo, ou seja, esse HD, o tempo de vida dele já está chegando no final. Está funcionando, foi formatada a máquina, está funcionando, mas ele está rangendo. Você pode colocar ali na revisão, na ordem de serviço. Possivelmente o HD já está com problemas no seu disco interno e por este motivo aconselho a substituição do drive de disco e possivelmente que faça sempre backup de seus dados, pois esse mesmo disco rígido poderá sofrer perda total a qualquer instante. Aí você coloca isso ali, é um aviso para o cliente vai pensar assim, você está dizendo que tem essa falha aqui, você pode substituir para mim? Quanto é que custa aí para você trocar esse HD? É um serviço a mais. Ou então é uma decisão dele, ele simplesmente olhar e dizer assim, não, tudo bem, vou seguir desse jeito, segue a vida desse jeito aí, e aí a gente vê depois. Pessoal, eu vou pedir, Nina, coloca aqui só um minutinho aqui em tela aqui, eu já retorno. Bem, pessoal, então aqui no caso, o campo de revisão definido aqui para vocês. O campo de revisão nada mais é do que esse ponto, apareceu algo adicional na ordem de serviço, durante a execução do serviço, apareceu alguma coisa a mais, você vai lá e coloca na revisão. E eu digo para vocês que o campo de revisões usem ao seu favor. Tu percebeste que tem alguma possível falha, alguma coisa, uma coisa e outra ali, defina na revisão. Mesmo que isso não vai lhe trazer, eu vou aumentar o valor do serviço? Não, não é para isso. É para o teu cliente perceber que, meu Deus, esse cara disse que ia cobrar tanto aqui pelo serviço, apareceu mais serviço e ele fez pelo mesmo valor. Esse cara é um amigo. Eu vou continuar com ele aqui eternamente. E é isso aí, gente. É desse jeito, através de um trabalho feito com qualidade, desse modo, que a gente tem o nosso cliente ali, sempre mantido conosco. Outro ponto que a gente pode encontrar, um dos campos que a gente encontra dentro da nossa ordem de serviço, é o risco de operação. Tem por objetivo deixar claro ao trabalhador os riscos aos quais ele está exposto a realizar determinadas atividades. Neste caso, os gestores estão cientes dos riscos para os funcionários e, em caso de não tomarem nenhuma medida para reduzir ou remover esses riscos, os trabalhadores podem entrar em processo judicial contra a empresa. Estes riscos podem variar de acordo com as diferentes funções, por mais que façam parte da mesma empresa. Isso aqui vocês vão ver principalmente quando vocês são funcionários de uma empresa. Porque quando vocês é dono da mesma empresa, é meio que você que tome cuidado com o que você está mexendo. Não vai enfiar o dedo na tomada, tenha cuidado. Mas quando é uma empresa e na ordem de serviço, a empresa que está exigindo que o funcionário vá lá e coloque o que vai ser feito, existe um setor interno dentro das grandes empresas que é a CIPA, que é justamente para a proteção, a segurança. Existe o técnico em segurança do trabalho dentro dessas empresas. E esse ponto aqui, dentro da ordem de serviço, o risco de operação, ele é definido justamente por pelo quesito que está sendo feito ali. Como, por exemplo, vocês sabiam que no caso, se a gente está trabalhando com uma parte de, mesmo em sala de aula, com a manutenção de computadores, se a gente estivesse em sala agora, cada um de nós, a gente estivesse em sala, na frente de computadores aqui, a gente tivesse que desmontar, fazer essa limpeza mesmo na prática, tirando placa, tudo isso, a gente tinha que ter vários EPIs em nós. Era luva antiestática para você não levar o choque nem queimar aquela placa. Tinha que ter o isolamento, um fusível isolador, para isolar toda a energia que passa ali naquela bancada. Bota, dependendo se está mexendo com energia, tem que ter uma bota, não é esse tênis, não é esse chinelinho que você está usando aí não, gente.
Tem que ter uma bota especial para isso. Então, dependendo do serviço, você vai trabalhar no mundo de redes. Digamos que você seja um técnico que vai fazer instalação de redes. Vocês já perceberam que o instalador de redes aí na sua cidade, aquele que vem com o provedor, normalmente ele tem um óculos meio estranho, não tem um óculos meio estranho, parece aqueles óculos futurísticos. Pois é, aquele óculos ali é justamente para a questão de proteção visual que faz parte, que está pedido pela CIPA, e na ordem de serviço vai estar descrito lá, que existe um risco de ferimento ocular na substituição de fios em uma rede. Meu Deus, você está dizendo que quando eu vou passar um fio, eu vou criar um cabo, esses cabos coaxial, vou passar um cabo desses UTP, esse azulzinho. Quando eu vou passar isso de rede dentro de uma casa, a fibra óptica, pode ser que um daqueles fios ali possa bater no olho da pessoa e machucar? Pode. Alguém, um técnico em segurança, percebeu isso. Ah, vai que voa alguma faísca, voa alguma coisa no olho. Por esse motivo, ele tem que usar capacete e tem que utilizar também o óculos. Ah, e se o técnico não usou? Se o técnico não usou é outra coisa, porque lá na ordem de serviço vai estar declarado nesse campo risco de operação, definido que ele tem que usar isso. É regra, ele vai ter que utilizar esse item. E se ele não utilizar e ele sofreu um acidente, a empresa está se eximindo da culpa. Ah, voou uma faísca, voou um cisco no olho do rapaz, do técnico, enquanto ele estava fazendo o serviço. Lá na ordem de serviço está dizendo que ele tinha que usar o óculos? Tinha. Então, não usou, a gente está se eximindo disso. Ele não pode processar a gente. Ele perdeu o olho por culpa dele, por uma falta de cuidado dele. E aí tem diversos casos desse aí, de levou choque. Ah, o funcionário na empresa que faz manutenção, ele levou choque. Mas espera aí, na ordem de serviço tinha dizendo que ele tinha que usar luva antistática, que ele tinha que estar com uma bota especial. Tinha definido isso? Tinha tudo definido. E ele não usou? Não usou. Então a culpa é de quem? A culpa é do funcionário. Então cuidado, gente. Até mesmo isso, se você está do lado do empregador, se um dia, tenho certeza que muitos de vocês serão donos da própria empresa. Se vocês estiverem do lado do empregador, você for empregador, esse tipo de documentação te auxilia, te protege. Ah, a pessoa é descuidada, ele não gosta de ficar com um capacete porque a cabeça dele esquenta, ele esquenta muito os miolos. Ele não gosta disso, ele sente muito calor na cabeça. Ele prefere ficar sem capacete. No dia que cai alguma coisa na cabeça dele, aí ele vai ver só o que vai ser bom. E aí você, dono da empresa, vai pagar por isso? Não. Porque na ordem de serviço estava obrigando que ele usava. E por que ele tirou? Culpa dele. E aí você está seguro do seu lado. E do outro lado, o empregado. Você, empregado, está trabalhando numa empresa e percebe que você está mexendo com alta tensão. No mínimo, você precisa de luva, capacete, óculos e a bota especial, a bota de borracha. E a empresa não te dá nada disso. Tá lá você subindo em poste sem nada disso. Você está aceitando esse serviço, esse risco todo, sem ter nada te protegendo. A ordem de serviço está dizendo que tem que ter. Se na ordem de serviço está dizendo que tem que ter, você tem que bater o pé e dizer que você só pode fazer esse serviço se tiver os tais EPIs. Então isso te assegura. Isso é digamos que esse seja um documento de segurança, um ponto de segurança em um documento. E aí tem os tais dos EPIs. Vim falando aqui da bota, da luva. Os EPIs são equipamentos absolutamente obrigatórios. Olha o nomezinho, gente. Ah, a empresa está chiando, não quer pagar, não. Faz uma denúnciazinha para a CIPA. Vai lá, diz para eles fazer uma visita lá e ver quem está com capacete, quem está de bota. Então é obrigado, gente. Se você vê esses técnicos aí fazendo instalação de rede na cidade de vocês, você vai perceber que todo mundo ali está com aquele colete. Se ele sobe no poste, ele tem que estar com as amarras, com a segurança. Ele tem que estar de capacete, óculos, luva. Tem que ter tudo isso. Porque se ele não está usando, ou a empresa está errada, eu duvido que a empresa vai se arriscar desse jeito só porque não quer dar uma luva, uma bota para um empregado, ele vai se arriscar desse nível de pagar indenizações milionárias. Ele não vai se arriscar desse jeito. Então, normalmente é um descuido do empregado. Então, os EPIs são obrigatórios, eles devem ser usados. E ainda tem mais, imagine só o teu caso, está lá na descrição da ordem de serviço, você tem que usar,
tal EPI, bota, luva, você tem que usar isso. A manta de proteção, você tem que utilizar. E aí você não quer usar. Você, por teimosia sua, não, eu não gosto, aqui faz muito calor, essa manta de proteção é horrível, me deixa com muito calor, não quero usar. Isso de você não querer utilizar um equipamento que é obrigatório, isso causa demissão, gente. Demissão por justa causa. Você vai sem direito a nada embora, porque não quis utilizar a EPI. E ainda tem mais, a CIPA, o tal do técnico em segurança, ele sempre está de olho e ele poderá dar advertência a funcionários. E uma certa quantidade de advertências para o mesmo funcionário geram essa demissão. Então, muito cuidado. Você está dentro de uma empresa, conseguiu aquele trabalho tão almejado, se protege. Esse equipamento pode ser incômodo uma vez e outra, mas ser para a sua proteção. Então, isso vai te ajudar. Então, são equipamentos voltados para a proteção dos trabalhadores. Medidas preventivas também poderá ter esse item em algumas ordens de serviço. São as normas de segurança do trabalho adotadas pelas empresas e devem receber máxima atenção dos trabalhadores envolvidos no processo operacional. Então, aqui pode ter justamente as leis regidas para o uso daquele EPI. Então, ela vai estar demonstrando lá ISO 9001, vai estar dizendo que você deve seguir o que diz no item da ISO 9001. ISO 14000, aí está voltada ao meio ambiente. Então, lá vai estar dizendo que você não pode mexer com certos óleos e jogar isso ao meio ambiente. Então, vai ter essas leis que vão estar lá demonstradas, dizendo que você não pode fazer aquilo quando fizer aquele tal daquele reparo. Ah, então eu estou trabalhando numa oficina mecânica, com carros. O que eu faço com o óleo de freio que é velho? Eu vou substituir. Posso jogar dentro do rio? Posso jogar no esgoto? Não. Aquilo dali tem que ser retornado para a empresa fabricante do tal óleo, para que ela possa ser jogada fora de alguma forma ou até mesmo reciclado. Isso é um problema da empresa que produziu aquele óleo. Isso é válido para todo o óleo. A gente já viu aqui outras aulas que eu falei sobre o lixo reciclável, o pneu. Pneu também é outro que... Pneu do carro, tá velho? O que eu faço? Jogo ele, deixo para o serviço de limpeza pública levar? Não. Você tem que devolver isso lá para quem vende pneu, para que ele seja retornado por fabricante. É o fabricante que tem que dar fim naquele lixo. Por isso que deixar um pneu jogado em um ponto e outro na sua casa é extremamente errado, porque tem pontos de recolhimento de tais itens. E aí, essas medidas preventivas vão estar ali definidas dentro dessa ordem de serviço. Outro ponto é os treinamentos, também poderão estar definidos ali. É um campo voltado para o preenchimento das capacitações e habilidades necessárias para a realização dos serviços determinados, assim como possíveis cursos para treinamento de acordo com a área de atuação. Certas ordens, isso a gente falando de uma empresa que tem um sistema para ordem de serviço. Vamos imaginar o seguinte, lá tem uma ordem de serviço para fazer a soldagem, solda de um cabo quebrado de uma fibra óptica. Vocês conseguem fazer? Não, ainda não. Vocês não têm esse conhecimento. Por vocês não terem esse conhecimento, vocês não têm o curso. Então, aqui nesse ponto de treinamento, teria lá. É necessário ter o curso de solda em fibra óptica, utilizando tal produto. Fusão. Então, vai estar lá escrito isso. Se a pessoa não tiver esse certificado, não tiver esse curso, ele não vai poder praticar aquele serviço. Tá? Não vai poder definir. Então, até a ordem de serviço vai ligar quem pode executar aquela ordem naquele momento, assim. Turminha, vamos dar a nossa pausazinha de 3 minutinhos e a gente já retorna.